hoje estamos fazendo um encontro aqui em São Paulo, homenageando Pedro Mufato e suas vitórias, sua história, sua carreira, encontrando umas centenas de pilotos que participaram da vida dele, da nossa e todo mundo. É um prazer muito grande. Deixar aqui os parabéns para o Pedro Mufato pela passagem espetacular que ele fez como piloto, vários campeonatos, aí completar 85 anos correndo com a juventude, tudo. Parabéns, Pedro. Vambora! Pedro, não acredito que você pendurou a chuteira, mas parabéns, você é um exemplo de pessoa, piloto, perseverança, um pai de família incrível. Tive a oportunidade de correr com você na Fórmula 2 sul-americana e ser companheiro de equipe do Davi, então isso é uma das coisas que eu guardo no meu currículo. E parabéns pela carreira. Estamos aqui em São Paulo, num evento super especial, reunindo aqui 160, 170 pilotos e agregados do automobilismo da geração anos 60, 70 para cá. Isso aqui é uma coisa que não tem igual, impressionante. Eu tô super feliz por isso. Mas tô aqui fazendo esse vídeo, esse áudio-vídeo, falando com você, Pedro Mufato. Ei, Pedro Mufato. Cara, você é especial. Parabéns, parabéns. Tudo que você fez, cara, você fez muito pelo automobilismo brasileiro. Ajudou muita gente, fez muita coisa na Fórmula 2, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Você foi uma mola, né, dessa categoria e tantas outras coisas que você fez. Cara do bem, parabéns, parabéns. Super carreira, muita família boa, você é uma pessoa especial. Parabéns para você, bom falar aqui para você. Não sei se eu estou me estendendo muito, mas, de novo, palmas, parabéns, cara. Fique com Deus, saúde para você e toda a sua família. Abraço. Falar do seu Pedro, acho que é um pouco complicado, principalmente para mim que conheci seu Pedro com 10 anos de idade, quando ele corria de Puma no autódromo de Joaçaba, chão batido ainda. Ele estava liderando a corrida e um Fusca que estava na frente dele rodou e para não bater ele acabou subindo num barranco. E ver como as coisas eram antigamente. Eu estava com uns amigos lá, crianças todas, ajudamos a empurrar o Puma de volta para que voltasse da pista. Eram 3 baterias, ele voltou, remendou, fez os pedaços que tinha lá e acabou ganhando a corrida. Essa é uma das histórias que guardei, depois ficamos muito amigos, frequentávamos a mesma praia em Camboriú por muito tempo e ele é quase que um segundo pai, pelo respeito que eu tenho e pela amizade que a gente tem com a família. Uma outra história é que o meu pai gosta muito de futebol, é de Erechim, e o Ipiranga, o time da cidade, tinha caído para a segunda divisão, faziam 25, 30 anos que não jogava na primeira divisão. Subiu e nós estávamos aí tomando uma caipirinha que meu pai fazia com o seu Pedro, e aí ele comentou, pô, o meu sonho era de assistir o jogo do Ipiranga, a volta para a Série A, e aí o Pedro me chamou do lado e falou, eu tô com um avião aqui do lado, quer encarar? Disse, pô Pedro, se der, não tinha certeza que meu pai ia entrar no avião, porque era um pouco medroso. Mas, para resumir, ele me deu um presente que eu nunca mais vou esquecer. Fez com que meu pai fosse até Erechim assistir o jogo. Fizemos um voo panorâmico, vivemos o jogo e voltamos para Camboriú. Então, seu Pedro, toda essa história que acontece com ele é muito merecida e é um exemplo de vida, de profissionalismo e um dos grandes pilotos que o Brasil tem. Eu gostaria de dizer aqui que o Pedro Mufato, vou dizer que ele foi um piloto maravilhoso, exemplar, ele ainda é. Aos 84 anos resolveu pendurar o capacete. Tá bom,
É uma pena isso. Todos ficam muito tristes. Todos que gostavam muito dele como eu, gostavam não, que gostam, que torciam por ele, que poderiam ficar super alegres se ele voltasse. Abraço! Grande Pedro Mufato, amigo, parceiro de longa data, um dos pioneiros do automobilismo lá de Cascavel, fez muita história. E hoje se despede das pistas e se despediu em Cascavel com uma grande vitória na Fórmula Truck. Então é uma satisfação estar aqui reunido com o Pedro e acompanhar o museu dele, que está em Cascavel, e nos próximos que faremos juntos. Então eu acho que nós só temos a somar com todos esses pilotos da velha guarda. Grande abraço ao Pedro. Falar do Pedro Mufato é muito fácil, né? Uma pessoa extraordinária, né? Como piloto nem se fala, né? 60 anos de automobilismo, 85 anos de vida, encerrando a carreira em Cascavel com uma vitória. Isso aí foi espetacular. Mas eu acho que ele não parou não, viu? Eu acho que ele vai continuar, porque a hora que você é mordido pela mosca azul, é difícil parar, né? Eu falo por mim, que quando eu parei eu senti muito. Foi muito difícil os primeiros momentos de pós aposentadoria da carreira. E o Pedro tem uma história muito grande, né? Ele é um ícone, é uma lenda no Brasil. Eu sempre falo para ele que ele tem que ir para o Guinness Book, né? Nenhum piloto que eu conheço correu com 85 anos ganhando corrida. Então agora, a aposentadoria dele eu acho que foi para essa corrida de Cascavel, né? Porque eu acho ainda que ele vai voltar. Teve uma corrida aqui em São Paulo em 2016, ele tinha comunicado a aposentadoria dele. Já de 2016 para 2025 passaram 9 anos. E ele continua ainda, né? Então eu acho que ele vai continuar mais um pouco, sim. Mas Pedro, parabéns pela sua carreira, pela sua história. Realmente você é uma lenda do automobilismo brasileiro. Ninguém fez o que você fez, ninguém conquistou o que você conquistou, tá? E eu tenho uma honra muito grande de ser seu amigo, tá? Parabéns. Não é o que a gente queria que ele seguisse em frente, mas acho que é uma boa hora dele parar por cima, vencendo. Sobre o Pedro, bom, a gente começou a trabalhar pintando capacetes, né? Eu, meu pai, em 73, e eu já assisti a corrida do Pedro de Divisão 4 desde no início da década de 70, 71, eu ia para Interlagos com meu avô, não era nem com meu pai, para assistir ele correr. E ele é uma lenda viva do automobilismo, um dos caras mais respeitados no automobilismo. Todo mundo gosta dele, é unanimidade. E eu também adoro ele, a família dele, os filhos. E sempre fui muito bem tratado. Tive a honra de pintar desde o primeiro até o último capacete do Pedrão. E, enfim, é uma felicidade estar aqui com ele. Estava lá em Cascavel, sexta, sábado e domingo. Tive com ele sexta, sábado e domingo. E estou aqui hoje de novo. E queria deixar um abraço forte para ele e para a família dele. São pessoas que eu levo no coração aqui e tenho maior admiração por todos. O Pedro Mufato é um amigo desde que eu comecei no automobilismo. Eu corria de kart de 72 a 76. 78 eu comecei na Fórmula V e já acompanhava as corridas do Pedro Mufato. Ele era um grande espelho para todos nós, principalmente os jovens daquela época. Depois eu fui fazendo amizade, fui adentrando nos boxes dele, adentrando um pouco mais, até que nós nos tornamos pilotos da Fórmula 2 sul-americana. E ele me ajudou muito, ele me vendeu um carro que ele construiu lá em Cascavel, um Mufatão Berta,
para pagar em parcelas. Eu nunca vou esquecer, jamais vou esquecer dessa ajuda que ele fez para mim. E graças a ele eu pude continuar mais 1, 2 anos com um carro melhor do que aquele que eu tinha. O Pedro a gente admira muito, tem muito orgulho de ser amigo dele. Todas as vezes que ele vem a São Paulo, eu faço questão de encontrá-lo, de dar um abraço, de cumprimentá-lo, de acompanhar ele nas corridas. É uma pessoa extraordinária, além de um excelente piloto, um ótimo ser humano, um grande empresário. Todos nós devemos nos espelhar nele. Um baita profissional, um grande amigo. Falar sobre o Pedro Mufato é uma coisa fácil e difícil. Convivi muito tempo com ele na época da Fórmula 2, cara dedicadíssimo ao automobilismo brasileiro. Nós temos muito a dever ao trabalho dele em prol do automobilismo brasileiro. Particularmente eu fiz uma amizade com ele. Ele passou a fabricar os carros de Fórmula 2 no Brasil. Eu fui o primeiro comprador do primeiro chassi de carro Fórmula 2 que ele fabricou no Brasil. E dali são coisas que só o Pedro mesmo, ele faz, ele corre, ele administra, então é uma pessoa ímpar. Tenho muita admiração por ele, é um amigo que eu fiz e fico muito feliz de estar aqui homenageando ele, feliz pela última prova que ele ganhou, realmente isso aí fechou com chave de ouro o desempenho dele. Então, eu não tenho muito mais para verbalizar, mas o Pedro é isso, o Pedro é um amigo querido, um baluarte do esporte, e o automobilismo depende muito dele. O Pedro Mufato, o que falar de Pedro Mufato? Tá? Uma figura fantástica, foi um excelente piloto e, além de tudo, implantou o automobilismo de competição lá em Cascavel, né? E eu tive a honra de correr os Cascavel de Ouro, até por acaso tive sorte de ganhar uma, e enfim, eu hoje vejo pela televisão a remodelação do autódromo, que está muito boa, né? Então, Pedro, só louvor a ele e palmas por estar correndo até agora. Tá? Um abraço para o Pedro Mufato. Olha, é uma satisfação muito grande encontrar todos os ídolos da minha juventude. Eu era garoto, lia 4 rodas e via Pedro Mufato ganhando corrida, Francisco Feoli, Attila Cipos correndo de Fiat, que depois foi meu parceiro. Então eu tive o prazer de conhecer meus ídolos e correr, dividir as curvas com eles. Pedro, você deixa todo mundo orgulhoso, aos 85 anos ainda correndo. É uma pena que você está parando, você devia correr mais uns 9 ou 10 anos. Tudo de bom para você, curta a sua aposentadoria, mas não deixe o automobilismo, nós precisamos de você. Bom, aqui nós vamos falar do Pedro, um piloto exemplo para todos nós pilotos. Eu conheci o Pedro em 74, quando era prefeito de Cascavel. Ele já gostava muito de carro de corrida, autódromo, belo empresário. Então ele merece tudo o que ele passou pelos campeonatos de fórmula, de truque, de tudo. Então é o nosso ídolo de todos os pilotos aqui. Então está de parabéns pela história dele. Pedro Mufato, uma lenda no automobilismo brasileiro, um grande piloto, ex-colega, corremos juntos em várias categorias do automobilismo brasileiro e sabe tudo sobre automobilismo, é um apaixonado e agora fico muito feliz que ele também está com o seu museu, o Museu do Pedro Mufato, merece o troféu, merece nosso respeito, nosso carinho, a nossa amizade e a nossa admiração. Pedro Mufato. Alô, amigos! Quem diria falar do Pedro Mufato, meu querido amigo de tantos anos. Agora está com o museu lá em Cascavel.
guardando os carros que ele construiu no passado. Logo, logo estaremos lá visitando, hein? Então, Pedro, felicidades para você, muita sorte e a vida continua. Vamos rodar o velocímetro dos 100 mil quilômetros, hein? 100 mil quilômetros é 100 anos. Te aguardo lá, qualquer dia farei a visita ao museu. Estou curioso para conhecer. Parabéns pela atitude e parabéns pela carreira maravilhosa que você teve no automobilismo, desde os primórdios dos anos 60 e 70. Um abração a todos, hein? Obrigado. Pedro Mufato é o nome. É ele que traduz o automobilismo brasileiro. É ele que fez gente como eu e muitos jornalistas se dedicarem a isso, gostando, amando o automobilismo. Imagine o amor que ele teve e tem. Ele teve como piloto e tem como pessoa, aliás, uma pessoa espetacular, pelo automobilismo. Imagine, uma pessoa que correu de tudo. Correu de Fórmula, correu de turismo, correu de truck, que foram os últimos anos de carreira dele. A gente lamenta ele parar, mas olha, a gente agradece muito ter existido um Pedro Mufato para dar uma lição para todos nós com essa carreira maravilhosa. Pedrão, gratidão, meu velho. Fiquem com Deus. Eu estou vendo que hoje é um dia especial para comemorar o doutor e nosso mestre Mufato, que está pondo o seu capacete, por enquanto, em ponto morto. É um exemplo de piloto, um cara que incentivou muita gente no automobilismo, um pai de família exemplar, um mestre dos negócios, de sucesso, que todo mundo tem um carisma, alguma coisa especial sobre ele, sempre ajudou a todos. Então, obrigado pelo convite e aqui fica o meu parabéns, Pedro, pela sua carreira. Espero que você esteja entre nós aqui dentro do automobilismo por muito tempo. E muita gente até me pergunta o que eu faço. Aliás, lá em Porto Alegre, a última corrida lá em Tarumã, não lembro por que eu estava lá, eu ganhei a corrida no finalzinho, estava em terceiro, passei o segundo, passei o terceiro, ganhei a corrida. Aí veio lá o pessoal de situação de boxe e queriam saber o que eu comia, o que eu bebia, o que eu fazia para estar ganhando corrida. Eu falei, olha, eu como arroz, feijão, bebo água e tenho grandes amigos. Essa é a melhor coisa que tem, é preservar as amizades. Isso faz bem. A gente, é lógico, uma vez como piloto, eu tive a cruz de rosto na pista, e depois passa. Uma coisa que eu não tenho é guardar rancor de ninguém. Eu quero sempre ter amizade, conviver com essa amizade, que é a melhor coisa que eu fiz. Todo mundo fala que eu fiz muitas coisas para o automobilismo, mas o meu maior patrimônio no automobilismo é a amizade, esses grandes amigos que eu tenho. Inclusive alguns até que não são muito do automobilismo, que nem o Gilmar Rinaldi, nosso campeão da seleção brasileira, do futebol, que está aqui, meu amigo de muito tempo. Então, amizade que a gente fez até fora do automobilismo, porque o automobilismo realmente é um meio de comunicação. Então, quero dizer a todos, e principalmente a você, Apesato, ao Paulão, minha eterna gratidão por estar aqui nesse momento e estar junto com vocês. Então não existe dinheiro e valor que pague. Então a todos um grande abraço e um beijo no coração.